Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. O que leva antigos amigos, sejam indivíduos ou nações, a se separarem e tornarem-se inimigos mortais? Na vida pessoal, não são poucas as vezes que ouvimos histórias de conhecidos nossos que passaram por isto. Amizades destruídas, confiança demolida, e o que antes era um prazer, ou seja, estar próximo desse amigo, hoje se tornou algo insuportável. O que leva a isto? Qual a situação que possibilita uma mudança como esta? O mundo em que vivemos hoje passa por uma história como esta, e os personagens desse triste script real são duas nações que são tão antigas quanto foram amigas no passado. No vídeo desta semana vamos abordar um pouco sobre o conflito entre Israel e Irã, situação que mexe com o tabuleiro geopolítico do mundo e que trará mudanças, não apenas no Oriente Médio, mas também na América Latina, em especial Venezuela, Nicarágua, Cuba, Brasil e outros. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. O país que conhecemos hoje por Irã não teve sempre este nome. Sua origem remonta ao Império Medo-Persa, na figura descrita na Bíblia por Ciro o Grande, que reinou entre 559 a 530 a.C., e foi o responsável por estabelecer o Império Medo-Persa. Segundo a descrição bíblica, ainda no período do profeta Isaías, que profetizou essas palavras 150 anos antes do nascimento de Ciro. Que digo de Ciro? É meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada e ao templo tu serás fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Isso está lá em Isaías 44, versículo 28 e Isaías 45, versículo 1. Isaías, nesse texto, segundo a inspiração divina, falava de fatos que aconteceriam mais de um século à frente, qual seja a libertação do povo judeu do exílio babilônico, seu retorno a Jerusalém, reconstrução do templo, da cidade e dos muros após 70 anos de cativeiro sob Nabucodonosor. Ciro reconhece que Deus lhe deu aquela missão de libertar aquele povo, como vemos em Esdras, capítulo 1, versículos 2 e 3, que diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Vemos que Ciro reconhecia que Jeová, o Deus de Israel, era o Deus. Talvez por influência de sua convivência com o profeta Daniel, que serviu tanto ao imperador babilônico quanto ao imperador persa. O povo que retornou à sua terra em Jerusalém tinha a missão de reconstruir o templo, os muros, a cidade, e enfrentou oposição dos demais povos da região a essa reconstrução. E sofreu grandes sabotagens desses inimigos neste processo. Tudo isso está descrito no livro de Esdras.
Foram necessários mais 2 decretos de imperadores que sucederam a Ciro para permitir o cumprimento dessa tarefa. Tamanha a oposição desses povos inimigos e com o esquecimento por parte dos sucessores de Ciro sobre o primeiro decreto. Dario, um dos sucessores de Ciro, precisou consultar os arquivos reais a fim de confirmar a informação de que havia um primeiro decreto autorizando o povo de Israel a reconstruir o templo e os muros, sendo que apenas após essa confirmação ele reafirmou o decreto original. Ainda um terceiro decreto foi emitido por Artaxerxes anos depois, reconfirmando pela terceira vez a ordem original de Ciro. Tudo isso para vermos que a oposição dos povos ao estabelecimento dos judeus na região onde ainda hoje habitam é algo velho. Não há novidades, assim como não há novidades de que a terra de Israel pertence aos judeus. Primeiro, porque possuem a escritura original dada pelo próprio Deus ao prometer aquela terra a Abraão, Isaque e Jacó. Vemos isso em Gênesis 15, de 18 a 21. E depois com a reafirmação do Império Persa de que poderiam retornar à sua terra e reconstruir o templo, a cidade e os muros. Não bastasse tudo isso, ainda há amostras de amizade entre esses povos ao lermos a história de Ester, que se tornou rainha no reinado de Assuero, mais conhecido como Xerxes, que é a sua tradução grega. Esse rei, que na Bíblia é chamado de Assuero, quem se casa com Ester, uma jovem judia. O rei possui um ministro chamado Amã, a quem ele delega grande autoridade, e Amã era inimigo dos judeus. Esse ministro arma uma trama contra o povo judeu sem saber que a rainha era judia. É desmascarado e punido, o que livrou o povo judeu do extermínio, por graça de Deus. E este fato é até hoje comemorado pelos judeus na festa anual do Purim, que ocorre entre o final de fevereiro e março de cada ano. Pois sim, este povo persa, que foi amigo do povo judeu na história, hoje seus descendentes, os iranianos, e não estamos falando aqui do povo iraniano, mas do governo iraniano, eles são com certeza os maiores inimigos de Israel, seja pessoalmente ou através de seus procuradores, o Hamas, Hezbollah e outros tantos. Além desses procuradores, o próprio Irã age como um procurador dos interesses chineses pelo mundo afora. E essa informação que eu estou dando não é da minha cabeça, isso foi divulgado pelo Epoch Times em um vídeo do dia 17 de junho de 2025 e está disponível no YouTube, esta informação de que o Irã age como um procurador dos interesses chineses do mundo. Como o Irã domina as ações de terroristas por interesse político e econômico junto à China, age como procurador chinês instigando rebeliões, atentados pelo mundo afora. Aí surge a pergunta: o que aconteceu com este governo persa que, de amigo e libertador do povo judeu do cativeiro, possibilitando-os retornar para sua terra e mais, reconstruir a cidade e o próprio templo, a ponto do próprio imperador Ciro reconhecer Jeová como o Deus, como vimos no texto de Esdras 1, versículos 2 e 3, passar a pior inimigo a ponto de desejar e tentar exterminar Israel do mapa? Em 637 depois de Cristo, a Pérsia foi conquistada por Khalid ibn al-Walid, um general árabe muçulmano, e essa conquista não foi apenas uma mudança de poder, mas também trouxe transformações culturais e religiosas profundas.
Essa informação está no site pt.facts.net. Eu vou deixar o link desta matéria na descrição do vídeo para quem quiser ler. Ao mesmo tempo que os persas, que hoje nós conhecemos como Irã, foram aculturados pelos muçulmanos em termos religiosos, inclusive na escrita, pois o alfabeto Farsi, que é a língua persa, usa os caracteres do alfabeto árabe, com algumas modificações, o que ajudou a disseminação do islamismo. O inverso, ou seja, os árabes muçulmanos também foram influenciados pela cultura persa, na arte, na literatura, na ciência e na arquitetura. Os povos islâmicos não têm uma unidade de pensamento e interpretação das leis religiosas do Corão, o que também é verdadeiro entre os cristãos. Basta ver a quantidade de denominações que existem entre evangélicos e discordâncias doutrinárias entre os próprios católicos. Mas há uma diferença com os islâmicos. As discordâncias acabam em conflitos sangrentos entre os xiitas, que é a linha do governo atual do Irã, que são a maioria no Irã, e os sunitas, que são a maioria dentre os demais países árabes. Vocês vão ver um mapa na tela que mostra um quadro com a distribuição mundial entre xiitas e sunitas. E esse mapa foi divulgado no site ihuunicinos.br. Eu vou deixar também este link na descrição do vídeo. Bem, os árabes, sabemos, são descendentes de Ismael, filho de Abrão e Agar, que, embora irmãos do povo de Israel, se tornaram inimigos ao longo dos séculos. Será que este fato influenciou a posição atual dos persas, ou melhor, do governo persa, contra a nação de Israel hoje? O fato deles terem se tornado se aculturarem aos povos árabes de origem de Ismael? Será que e o islamismo que vem deste grupo étnico, né, que são os árabes, será que esta amizade, essa proximidade religiosa fez com que eles se tornassem inimigos hoje de Israel? É uma pergunta que eu estou fazendo. O fato é que vemos com tristeza essa guerra entre povos outrora amigos, levando à morte de ambos os lados. Por enquanto, ainda sem perspectiva de uma solução. Ao contrário, com possibilidade de escalar para níveis inimaginados. Sem dúvida, não há solução definitiva e perfeita nas mãos dos homens. Somente Deus, em sua misericórdia, pode solucionar perfeitamente este problema. Os homens podem, no máximo, trazer alguns paliativos temporários para uma situação tão grave. Oremos por essas nações, seus governantes e povos e a todas as nações do mundo, pois necessitamos profundamente da intervenção divina na história deste mundo, para trazer a paz que apenas o Senhor pode nos dar. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.